Olá pessoal, nós estamos aqui hoje com Claudinha. Claudinha é uma pessoa maravilhosa que tive a grande honra de conhecer e que tem uma energia muito positiva, Claudinha. Obrigada. Sério mesmo, de coração. Obrigada. Eu sou muito grato por isso ter acontecido. Porque o que nós estamos conhecendo, a gente já se conhece há quanto tempo? A gente fez o seu aniversário. Assim que a gente conheceu, a gente fechou o aniversário Acho que em mais de um ano, né? 2019. 19? Foi, 2019 a gente bolou o seu aniversário. Nossa, que legal. Lembra gostei. eu, a Rutinha, a gente fez. Foi muito rápido. Eu lembro. Eu te conheci nos 3 últimos dias que faltava pro seu aniversário. E aí a gente bolou e deu certo fazer. Esse negócio do santo bater, né? O nosso santo bateu. Da hora que a gente se conheceu. Eu não sei o que eu fui fazer lá na gráfica. Não sei se a gente se conheceu, foi lá. Sei que foi muito automático. A gente se conheceu, já foi bem ficando natural, amigo. né? Foi bem natural. A gente já se conheceu, já fomos se convidando para vir um na casa do outro. Eu fui lá depois. E Claudinha, eu acho que é essa a questão, né? O quanto positivo a gente soma pro outro. Que a nossa vida ela seja para elevar o outro, pro outro se sentir bem. Também, não só a gente. Desde quando eu te conheci, amei você de coração. Isso me fez muito bem. Me faz bem estar com você aqui agora. Eu assim, quem me conhece sabe, as pessoas que me conhecem de mais de 30 anos, 20 anos, eu acho que ninguém vai dizer assim, eu era mais rústica. Hoje eu tô mais sensível. Eu era bem rústica no modo de falar, no jeito que eu falava, né? Eu até uma pessoa da família falou um dia pra mim que tudo que eu falava estava certo. Só era a forma que eu falava que estava errado. Por isso dava outra a entender. E aí eu fui me policiando a partir daí. E o convívio, né, com outras pessoas, a situação financeira foi melhorando, os filhos foram ficando de maior, aquele sufoco da adolescência e eu criando filhos sozinha, fazia muito essa mistura de humor, muita coisa, sabe? Eu não tinha com quem dividir. Isso te ajudou a te moldar? Foi, ajudou. E aí eu fui tirando as culpas, fui me melhorando, e aí eu fui entendendo de que é me melhorando que eu melhoro o outro. Não adianta eu só apontar aonde você tem que melhorar. Se eu não melhorar, nada vai acontecer. Eu só vou ficar pior. Porque quando eu melhoro, meu ambiente melhora, meu meio melhora, tudo melhora. Minha vida financeira, minha vida familiar, minha vida no modo geral. Isso é bom. Olha, nós temos os cachorrinhos aqui também. Fica aqui, né? Eu pedi carinhosamente pra Claudinha trazer pra nós plantas. E eu disse pra ela que eu explicaria por quê. E ela trouxe plantinhas. Cadê as plantinhas? Eu trouxe aqui olha que legal. Costela de Adão, que o povo chama essa plantinha, né? Ela fica uma folha muito bonita. Inclusive você tem que comprar um jarro bem grande para pôr ela. Ela cresce bem. Cresce, a folha dela fica muito grande. Olha, muitíssimo obrigado. Eu não entendo muito assim, legal. porque agora que eu tô entrando pra essa vida, né? Diz que quando a gente. É a idade que a gente percebe quando tá gostando de planta. Porque... Olha que eu gosto de planta, hein? Tem, a idade chega. Muitas pessoas diziam, meu Deus, quem era ela que não queria saber de planta, de nada. E agora lá em casa você viu, né? Tanto de plantas que tem. Tá certo. E você trouxe mais uma, não é? Eu trouxe aqui, ó. Cactozinho, né? Porque até então, todos os cactos, eu só gostava de cacto. Eu sempre gostei. Quando eu morava no Tocantins, eu tinha muita plantinha de cacto. As pessoas falam que o cacto é muito essa questão de energia. Você consegue evitar muita coisa, de raios até.
Você busca na internet uma leitura falando sobre isso. Eu li, mas faz muito tempo. Esses espinhos como uma proteção, né? O cacto tem muitos, muita... Significado. E tem outros cactos, tem muitos. Tem aquelas suculentas. Não, o cacto é milhões de cactos que tem diferente, né? Eu pedi pra você trazer, Claudinha, planta, porque eu quero muito... eu gosto muito de me incentivar e incentivar outras pessoas. E a planta, ela tem uma coisa muito bacana. Quando alguém está doente, quando está no hospital, em filmes, o que normalmente o pessoal leva? Rosas, flores, plantas. E muito da comemorativa, né? É vida. A pessoa está entregando vida pro outro. Por isso que eu pedi para você trazer, pra gente colocar no nosso cenário aqui. Tá? Uma sua plantinha, uma lembrancinha sua para nós. Muito obrigada. Essa aqui, a minha vizinha, ela vende isso aqui, ela minha vizinha que me prepara todos os meus cactozinhos. Toda vida que ela vê uma muda por lá, essa aqui eu peguei, porque eu tenho ela repetida, né? Eu tenho ela, mas ela sabe todas as... às vezes eu nem sei quais as espécies que eu tenho. Todas as espécies que eu tenho, mas a minha vizinha sabe. Ela decora tudo. Tem dia que ela chega lá em casa, aí ela muda de lugar, briga se eu não tiver, diz que eu não molhei. Só serve se ela molhar. Muitíssimo obrigado. Costela de vaca. Costela de Adão. Costela de vaca já é outra coisa. Já é outra coisa. Não. Não tem muito. Falando em costela de vaca, quando você está numa estrada que a moto, o carro fica fazendo aquele barulho que dá aquela costela de vaca. É o nome daquilo. Aí um dia eu tava com uma amiga, aí ela falou assim, ixi mulher, a estrada deve estar ruim. Aí eu falei, tá com costela de Adão? Aí costela de Adão. Só fez revezar, né, agora, porque ela, costela de Adão, eu falei, ela disse, menina, é costela de vaca, e eu fiquei teimando com ela. Pra mim é costela de Adão, aí ficou, né, então deixa Adão, vaca. Tudo é costela, tudo tem costela, né? Ótimo. E Claudinha, eu te convidei hoje aqui pra gente conversar sobre algo que eu acho muito importante, que é uma coisa que você já vem fazendo há um tempo, e eu acho que seria interessante a gente colocar isso em diálogo para as pessoas começarem a entender melhor sobre essa missão, a missão de fazer pelo outro. Eu acredito, tenho uma filosofia muito grande, muito forte, de que nós temos uma grande missão aqui na Terra. Claro que nós temos a dádiva da vida. A dádiva da vida é excelente, você aproveitar a vida que você tem. Mas enquanto nós estamos aqui, que a gente faça pelo outro. Não é só a evolução do meu eu, não é só eu ter as minhas coisas, meu carro, ter família, não é só o meu, não é só o eu. Também o outro. Eu acho que uma vida vivida aqui, sem fazer pelo menos alguma coisa pelo outro, eu acho que fica aquém do que poderia ser. Né? Eu não falo assim, ir lá e dar uma cesta básica, ponto, acabou. E eu acredito em algo constante, que todo dia eu faço algo pelo outro. Eu acho triste a vida de uma pessoa que não passa o dia inteiro e não faz, nem elogia o outro. Tem essa construção. Você me contou que você faz ação social, conversa com famílias, e eu acho muito bacana isso, porque você percebe muitos problemas sociais, muita coisa. Eu queria que a gente começasse essa abertura você falando sobre isso, sobre quais são os maiores problemas encontrados. É fome mesmo? Esse é o problema social? É o quê? É emprego, desemprego, é carência, é psicológico? O que está acontecendo nesse mundo pós ou durante a pandemia que nós ainda estamos? O que está acontecendo? Por que as pessoas estão diferentes hoje de como antes? Olha, assim, no meu ponto de vista, essas visitas que a gente faz por aí, a gente vai conhecendo as pessoas e vai conversando e vai notando a falta de carinho. As pessoas estão muito armadas, elas já ficam esperando, né, uma crítica, nunca esperam um elogio, porque a nossa cultura mais é criticar. Vamos ser sinceros, a nossa cultura mais é criticar e não elogiar. E até eu mesmo
parei, eu venho me tratando, porque se a gente disser que nunca criticou, eu tava sendo mentirosa aqui nessa hora, mas assim, claro que a gente já olhou pra alguém e falou, nossa, como fulano tá feio, como fulano tá gordo. E muito tempo que eu venho policiando. Como que eu vou olhar pro meu próximo? Eu vou ver ele como uma pessoa gorda, como uma pessoa suja, como uma pessoa feia, como uma pessoa pobre. Como que eu vou ver ele? Como meu coração estiver. Então assim, foi me melhorando que eu comecei a ver os outros, foi olhando pra dentro de mim. Poxa, se eu passei por isso, se alguma pessoa, se alguma amiga, alguma mãe, alguma colega tava muito no canto, sem querer falar muito, sem querer conversar, alguma coisa, e por eu ter passado por certas situações, eu fui aprendendo a detectar no outro, na outra, alguma coisa que ela estivesse passando, ou seja, necessidade por não poder trabalhar e não ter com quem deixar os filhos, porque isso acontece muito, muito. Eu me privei muito por não poder sair de casa, deixar os meus filhos sozinha. Então assim, por eu ter vivido uma parte da vida bem difícil, mas que me deu muito aprendizado, fez com que eu me melhorasse e começasse a ver nas amigas, nas colegas, nas mulheres que chegam próximo de mim. E isso aí foi uma parte. E hoje, quando a gente fala de serviço de algum trabalho social que a gente faz, a gente também quando eu levo uma cesta de alimento para alguém, o objetivo não é levar a cesta. O meu objetivo principal é entrar na casa da pessoa e lá eu vou sentir realmente como a pessoa está se sentindo, porque às vezes não é então fome. Tem uma conversa. Não é uma fome, não é fome. Não é falta de arroz, de feijão, de algum alimento que está faltando naquela casa, e sim uma boa conversa, uma luz, na conversa a gente vai desenrolando e vai detectando o que a pessoa está precisando naquele momento. Eu sempre achei esse tipo de atitude, de ação muito nobre, muito nobre. Porque querendo ou não, você desprende de tempo seu que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa. Sim. E para ir na casa de uma outra pessoa, às vezes, na maioria das vezes, acredito eu, desconhecidas, e você passar um tempo com essa pessoa. Você leva uma ajuda e ainda passa um tempo com essa pessoa. Eu já sei disso, porque já passei por várias pessoas que já conversaram comigo e desabafaram e pediram conselho. Tem muita gente que só quer ser ouvido. Sim. As pessoas não ouvem mais as outras. Não ouvem. Isso é um grande problema. Um pai, uma mãe não viu o filho. Ou sabe, um irmão não ouviu o outro irmão, às vezes até amigos. Isso é tão triste. Amigo, por exemplo, naquela época, eu tenho 46 anos, na minha época de adolescente, de criança, adolescente, não tinha essa questão muito de conversa, né, de diálogo, dessas coisas, dos pais conversar com os filhos, não tinha essa necessidade de o pai dizer, você me ama ou eu amo você. A gente não ouvia isso. No dia a dia a gente não ouvia isso. Eu não ouvia meus pais dizendo, nem o pai dos meus amigos, a gente não via no nosso meio. Quando eu passei a ser mãe, com os meus filhos eu aprendi muita coisa. Eu não só ensinei para eles, mas também eu aprendi muito. Um exemplo que a minha filha me disse um dia, mãe, não precisa a senhora gastar tanto dinheiro com nós, porque a senhora precisa ver se a senhora quer dar para nós ou se nós estamos precisando. Uhum. Isso aí a senhora tem que fazer esse análise para a senhora saber se está gastando muito ou pouco. Você tem quantos filhos? 3. Aí ela falava, porque às vezes a senhora compra uma coisa pra gente porque a senhora quer comprar, quer dar pra gente de presente. Nós nem estamos precisando, às vezes nós nem quer. Nossa, maduro, não? Sim, e aí a partir daí eu comecei a ficar, comecei a pensar, e aí muitas coisas. Outra coisa, que eu curei em mim um preconceito muito grande que eu tinha com tatuagem. Muito. Outro exemplo que eu aprendi com as minhas filhas.
Eu dizia que se fizesse tatuagem, não ficava dentro de casa. Assim Tava deserdado. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu... E aí elas fizeram. Eu apontava o filho da outra, da minha vizinha, da minha amiga. Eu tô falando aqui de verdade, porque é dificilmente a gente expor nossos orgulhos, nossos preconceitos, porque todos nós temos. E aí eu falava pra ela, você não faz, você não mora aqui, enquanto você com medo que eu lhe der. E aí, um belo dia eu chego lá na casa dela, ela tinha feito. Não, a gente foi comprar umas roupas e lá no provador ela disse, não se assuste, que a senhora vai ver. E eu... Não! Surpresa mesmo, Foi hein? surpresa. Caraca. Aí eu vi aquela tatuagem imensa e eu tava com tanta saudade delas que não mudou nada. Aí ela fez... Você percebeu que não era isso tudo? Aí ela fez uma e fez duas. 3, agora ela tem 3. E não mudou nada no meu afeto com ela, o respeito entre a gente, ela não virou nenhuma pessoa ruim, assim, com os atos, né, com as escolhas do livre-arbítrio, ela estuda, tá terminando. Enfim, a outra também fez, e aí eu fui vendo que não são uma tatuagem que muda a pessoa, não é uma... Não define, né? Não define. E aí foi onde eu fui percebendo, toda vez que eu ouvia elas ou outra pessoa, e aí veio a questão depois da doutrina espírita que me ensinou muito a curar muita coisa, né? Perdoar, que é outra coisa bem difícil que a gente tem hoje, é de perdoar. Às vezes a gente diz, eu perdoei. Perdoar não é perder a memória. Porque se a gente... Por que perdoar? E o que muda na pessoa que perdoa o outro? A gente fica muito mais leve. Ixi, muito mais leve. Eu tinha muito peso. Muito peso, porque eu achava que era culpa de alguém por eu ter passado algumas coisas, enfim. Quando eu fui percebendo que não, que foi as escolhas, que foi aquilo que estava acontecendo que ia me dar resultado, que eu precisava daquilo para me fortalecer. Na verdade, as dificuldades, elas são... a gente está sendo imunizado o que vai vir. Eu acredito que seja a sua imunidade aumentando. E aí eu fui só trabalhando essa questão do orgulho, porque assim, eu comecei a perceber que a gente vem tão saudável para esse mundo, Deus deixa a gente tão bem de tudo, fisicamente, mentalmente, e aí eu vou me contaminar guardando coisas ruins. Então eu resolvi fazer faxina e fui tirando os pensamentos que contribuíam e os que não contribuíam, eu fui deletando. Quando eu digo perder a memória, porque a gente não esquece. Perdoar não é esquecer. Perdoar é você tirar, não ficar lembrando com dor. Mas, Claudinha, o que... Porque tem muita gente que te fala sobre isso, sobre que é importante melhorar, que existem caminhos e tal, mas tem muita gente que passa por esse processo e não enxerga a luz no fim do túnel. Sabe que existe um caminho para a solução ou para a mudança de vida e para conquistar as coisas que quer. Mas o que normalmente vocês aconselham para a pessoa, para começar? Porque às vezes a pessoa vê tantos problemas, tanta coisa que não sabe por onde começar. Mas quando vocês fazem esse tipo de visita ou essas ações sociais, qual é o caminho? O que primeiro vocês aconselham? Primeiro eles falam, não, pague as contas. como é que é? Qual é o caminho para a pessoa já tirar essa carga? Cada pessoa, às vezes tem pessoas que a gente conversa, que vai na nossa casa, ou que a gente vai na casa dele, que você não vai dizer nada. Você apenas vai fazer uma prece, uma conexão de pensamentos e pensar por ele, pedir por ele que isso é possível. Porque tem lugar que, se a gente for, a pessoa está tão assim angustiada que ela não consegue nem parar para se conectar na minha frequência. E aí nem sempre. Então vai muito de, por exemplo, eu chego, você está muito agitado, eu vejo e eu vou tentar. E se der essa conexão, beleza, a gente vai orientar que você dê graças a Deus a tudo e que comece a fazer
uma busca ativa em você mesmo. Por quê? Onde é que está a minha culpa? Porque ninguém é culpado por nada nessa vida. Eu sou a única responsável pela minha vida. Você é o único responsável pela sua vida. A gente tem os pais para nos dar levar até um certo tempo. Depois você é responsável pela sua vida. Isso é um caminho, primeiro, ser grato, gratidão e autoanálise, é isso? Sim. É basicamente isso? Sim. Começa por aí? Começa por aí. Porque às vezes a gente não é muito fácil eu ser grato quando você me presenteia, quando você me dá um presente. Eu quero ver eu ser grato é se alguém chegar em mim e falar: Cláudia, o fulano lá falou que não gosta, que quando tá contigo fica, você é chata, faz uma crítica. É uma crítica que você não vai gostar. Aí eu quero ver você manter o equilíbrio nessa hora. É muito fácil você se aplaudir ou aplaudir alguma coisa que te faz bem. Então, se eu faço lá, eu vou para minhas caridades, eu busco fazer alguma coisa pelo próximo. E lá na frente eu encontrar, eu não fui com a cara daquela pessoa, eu não gosto, ele me incomoda. Fazer uma caridade para você ou para uma pessoa que eu me identifico é muito fácil. Que eu gosto, né? Eu quero ver você manter com alguém que não gosta de você. É aí que começa a diferença. Eu não gosto da minha irmã, não gosto da minha vizinha, eu não gosto. São essas pessoas que você diz que não gosta e você tem que buscar por quê. Por que eu olhar para uma pessoa e dizer, eu não fui com a cara de fulano? Essa é impressão minha ou essas coisas de não gosto de fulano ou isso me faz mal, isso tudo gera tipo um ácido interno, uma coisa amarga, isso vai aumentando. Vai aumentando, porque cada vez que você sente isso, você vai se contaminando. Porque quando eu faço o bem para alguém, esse bem é para mim. Do mesmo jeito, quando eu desejo mal, quando eu sinto mal por alguém, esse mal tá vindo para mim. Nada vai contaminar o outro, a não ser você mesmo. Você transmite aquilo que mais tem. Exato. Então, é a melhor forma. Às vezes a gente fala assim, trate o outro como gostaria de ser tratado. Não, eu não acho que seja bem assim. Porque às vezes eu vou chegar aqui na sua casa e você vai me tratar com um tipo de... Você vai me receber com algum tipo de coisa que eu não gosto. Tipo de comer, por exemplo. Algum alimento que eu não gosto. É você que gosta. Você vai botar uma música para me ouvir, eu posso ouvir junto com você, mas eu não gosto. Então, a me tratar o próximo como você gostaria de ser tratado. As minhas amigas, a maioria... Isso é um mandamento. Ame o próximo, não é como a ele mesmo, como a ti mesmo. Tá certo, você tá certíssima. Pois é. Caraca! Então é dessa forma. Assim, às vezes eu falo com as minhas amigas, elas falam: ah, não, eu gosto mais de estar mais juntinho com meu esposo, eu gosto mais de dormir e acordar. Já eu não gosto dessa pressão. Não gosto, eu gosto mais de ser livre, de dar liberdade. Porque pra mim, me prender, ficar naquela coisa perguntando, eu não gosto desse apego, nem com filho, nem com família, nem com amigos. Eu sou bem livre. Eu quero ter momento com todos, com todo mundo, com minha família, com os amigos, com o meu marido, mas nada demais, com nenhum, tudo na sua medida, não precisa... Isso é muita maturidade. Eu não me apego tanto, eu não preciso que você esteja presente para você me fazer feliz. Isso é amor próprio, é muito amor próprio. Porque a felicidade, ela é minha. Ela não depende. A minha felicidade, ela não está baseada nos meus filhos, nem no meu marido, nem na minha mãe, ninguém. Então, ela é minha. Isso é um conselho para as mulheres de não depender. Porque tem muita mulher que está aqui enganando. Muitas que são separadas, que viviam situações com o cônjuge, a pessoa que estava com ela, que passavam por situações que as deixavam mal, que diminuíam elas. Hoje não estão mais. Isso é
se desprender desse passado e se amar nesse nível é muito amor próprio. Eu acho que seria esse o caminho. Eu você já... tirar esse peso. Exato. Eu já não digo bem um conselho, porque é quando eu falo a questão da diferença. Eu sou bem livre. Já tem outras pessoas que é mais carinhosa. Se a mãe, o irmão, os amigos não lembrar da data, gosta muito de datas. Eu sou meio desprendida com tudo. Eu nem não lembro, não me marca assim. Mas também, tipo, se a pessoa esquecer, você não vai sofrer. Não. É isso. Não. Se a pessoa esquecer, porque tem gente que quando esquece... Eu te dei essa planta. Olha aí. Certo. Aí você chegou aqui, você mudou de casa, ou foi morar num lugar menor, nunca deu. Cheguei aqui, cadê a sua planta, aquela que eu te dei? Não, eu dei. Não vai mudar nada. Pra mim, não vai mudar. Ele deu porque, de alguma forma, ou ele não tá mais afim de cuidar de planta, também não vou investigar, não. E vice-versa, eu não sou pegajosa com nada. E isso tem essa filosofia, ela é muito interessante. Porque ela é bem um caminho assim do desapego. Exemplo, Jesus, né? Se a gente for ver no passado um grande homem, ele não se parece que ele era muito fã de muitos bens. Não se parece que Jesus era dono de muitas casas e patrimônios e fazendas e muita coisa. Esse apego ao terreno. Eu acho que quando a gente se desapega, eu sei que eu preciso, mas não é isso que vai me dar a felicidade. Isso são ferramentas para construir coisas, para ajudar os outros, desenvolver e tudo mais. Eu acho muito bacana isso. Não dizendo que nós não gostamos. É claro que se eu disser aqui para você, eu não me importo com isso, não me importo. Claro que se eu não me importasse, eu não estaria trabalhando. Eu vou querer uma casa melhor. Quem não quer ter uma casa boa, uma caminhonete para cada um dos filhos, eu vou logo dizendo assim, todo mundo tem. Se eu tivesse condições de deixar meus filhos bem estabilizados, eu faria isso com certeza. Agora, o que é que eu vou fazer com o orgulho de ter? Como que eu vou ser? Porque tem gente que fala assim. Aí que tá o segredo. Dinheiro muda as pessoas. Vou te falar, comigo ele ia mudar bastante. Ia mudar bastante, porque primeiro eu ia encher meu passaporte de viagens, eu ia comprar um carro melhor pra mim, ia dar uma vida melhor pra minha mãe, beleza. Agora, o que eu ia fazer com o meu sentimento, com a pessoa que eu sou hoje, e como eu vou tratar as pessoas após eu ser dona desse patrimônio, dessa riqueza, vamos dizer assim, que eu ficasse bem rica, é que eu me sinto, lógico, né? Mas se eu ficasse... E aí, o que é que eu ia fazer? Eu ia continuar tratando as pessoas do mesmo jeito? Ela ia me mudar e assim. Mas agora, os meus sentimentos, o que eu ia fazer, a minha pessoa, não mudaria. Agora, existe uma questão nesse pensamento. A questão da perca. Quando você tem e deixa de ter. Quando você... Isso é para tanta coisa, é para familiares, é para bens. Uma hora você tem e outra hora você não tem. Você comentou que, exemplo, a questão da planta, né? Ou aniversário, você esqueceu do aniversário, tá tudo bem. Agora, exemplo, você tem um carro, deixou de ter. Isso fere? Como tratar isso? Isso dói pra ti? Eu acho que... Não sei, amigo, porque eu não sei te responder como experiência, porque... Eu acho que a gente se daria melhor com a situação por eu não ter tido lá atrás e ter conseguido, porque eu acho difícil é você ter em abundância sempre e de repente você deixou de ter e aí você não tem aquela habilidade com a vida mais simples. Agora, quando você veio de uma vida simples, que você ralou, que você precisou mais do que o momento, e aí de repente você cresce, eu acho que se você manter ali ou você perder, você sabe lidar mais com a situação. Eu acho nobre o pensamento da gratidão, sim, de você ser grato pelo que tem, pelo que deixou de ter, mas teve a oportunidade de ter.
Eu acredito muito que isso é um processo. É um processo de aprendizado, de autoconhecimento, saber como você lida com essa situação e como você lidaria sem ter uma coisa ou outra. Eu sempre, lá do início, que eu 19 anos, eu já tinha meus 3 filhos, né? E eu, aos 20 anos, eu era laqueada já, e ali. Eu sempre fui muito de pensar assim, o possível eu vou fazer, o impossível eu vou dormir. Então eu sou bem aquele tipo de, assim, eu não dou conta. A gratidão é você poder deitar e saber que Deus vai fazer por você. Pra mim é isso. Porque não adianta eu sentir uma preocupação e ela não deixar eu dormir. Eu vou ficar mal, eu vou chorar, eu vou desesperar, eu vou ter que tomar remédio. E graças a Deus eu mantive esse equilíbrio. E olha que já faltou muita coisa. Muita coisa. E eu toda a vida ali firme. Ninguém nunca viu uma lágrima. Não que eu não sentisse vontade. Que quando eu senti... Hoje eu choro, se eu quiser abrir esse cachorro, toda a vida eu fui chorona. Mas não por eu estar sentindo estar aqui chorando por uma dor de alguma coisa que eu não tenho em casa. Nunca tive esse choro. Eu nunca tive esse choro. Eu era mais de me abrir. Por exemplo, eu chegar aqui, amigo, o que você tem aí pra nós fazer hoje pra me ganhar uma grana? Porque tá assim, eu já ia pra resolver. Eu sempre fui muito de ir buscar quem pode resolver. Você era mais de agir. Eu sempre fui ação. Acho que tá aí uma boa lição pra hoje. Agir. Eu acho que falar é uma coisa. Agir, eu acho que move. Exato. Move muito. A gente fica muito naquela de julgar. Ai, não, eu não vou porque fulano vai achar o que de mim? O que eu vou que fulano vai pensar que eu tô passando? Gente, as pessoas, todas as pessoas que você encontrar pela frente, ele vai te servir de alguma forma. Se eu pudesse citar nome das pessoas que já passou pela minha vida aqui, até hoje, e eu pudesse fazer uma homenagem para cada um e dizer só obrigado, não precisava nem homenagem, só obrigado, e eu não posso reunir essas pessoas, mas eu lembro de cada um, eu lembro de todos os detalhes, porque é muito difícil a gente lembrar das coisas, mas é muito mais fácil a gente lembrar de quem fez mal, dos rancor, de quem te maltratou, de um bullying lá de trás, da sua infância, e as coisas boas. Eu sempre fui muito de focar nisso, no que me traz resultado positivo. Eu sempre busquei coisas que me cresçam. Porque eu sou muito razão. A emoção, ela não faz muito parte dos meus atos. Eu não ando... Você é de que signo? Aquário. Eu não sei sobre signo. Eu também sou não. leonina. Diz que tem, né? Uma coisa assim. De vez em quando. Minha menina gosta de ler sobre isso. Aí de vez em quando eu escuto na rádio, de alguma coisa. Aí eu falei desse jeitinho, porque às vezes fala que o aquariano é meio livre, meio de não gostar de rotina. Ele tá sempre inovando, é um estalar de dedo e ele já mudou de ideia. Então assim, eu me identifico muito quando eu escuto falar. E Claudinha, nosso tempo está terminando, mas eu queria muito que você deixasse uma mensagem para quem está assistindo a gente nesse clima de positividade. Nós estamos iniciando mais de um mês, aí tem muita coisa bacana o ano inteiro para nós. Com fé em Deus, muita positividade. E qual a mensagem que você deixa para quem está assistindo a gente de positividade daqui para frente? Eu acho assim que dependente de cada momento que cada um estiver passando, pare, comece a fazer uma retrô. Venha de trás para frente, até você encontrar os enganches que você acha que não deu certo, alguma coisa na sua vida. Beleza, se deu certo, continua. Mas se você reclamar, eu não encontrei até hoje, tá errado no relacionamento, tá errado com os filhos, tá errado com a família. Se tem essas coisas aí no meio, cabe a mim parar. Até pegar um caderno é bom. É muito bom, ajuda. Você fala num diário? Sim, não precisa ser um diário, eu vou pontuando. Eu faço uns pensamentos retrô e eu vou ver
quem foi que eu fiz mal. Isso é uma autoanálise muito profunda, Exato. muito legal, muito legal. A quem eu fiz mal? O que é que eu fui pra minha mãe? Como eu fui como filha? Como eu fui como neta? Dependendo do seu grau familiar, você vai se pondo lá e analisando. Será que eu fiz o que eu deveria ter feito? Eu tô passando por isso e eu quero mudar isso, eu vou buscar a responsável. Começa a se analisar que você vai ver que a responsável foi você mesmo. E lembra que ponto que foi? O que foi que aconteceu para mudar? Exato. E agir diferente. A ação move. É o meu agir, é o meu levantar ali, ó, eu vou... Pontos estratégicos. Hoje eu vou... Tipo assim, eu não tenho... Pra mim não tem pessoas difíceis pra mim ir ter um contato com ela. Até hoje eu mentalizei, calculei todas as pessoas que eu montei esse pensamento. Falei, ó, fulano vai poder me ajudar nisso. Eu busquei na razão e aconteceu. E deu tudo certo no final. Na emoção, eu não deu tempo, eu não dei tempo de conhecer a emoção. Quando eu tinha meus 15 anos que eu engravidei, quando eu tava entrando na emoção, que eu cheguei na casa da emoção, a porta bateu. Aí eu dei uma freada brusca, e aí foi só aprendizado. E aí foi onde eu aprendi a equilibrar, que é a razão que te dá resultado. É bom sentir a emoção, mas a razão é que te dá a razão é que te dá equilíbrio. Porque às vezes as pessoas ficam presas num sentimento que não é real. Não é isso? Sim. De tristeza, de muita alegria que é falsa, né? Proporcionada por uma outra, quer dizer, enfeitado por outra pessoa. E é uma coisa muito louca essa questão da emoção. Ficar preso nessa parte é perigoso. Se a gente for analisar a emoção e a razão, você vai se identificar. Eu me identifico muito com a razão. Eu acredito que deva ter um equilíbrio. Sim. Mas eu acho que o pé no chão é acima de tudo. É o principal. Pé no chão. Eu não sei se eu sempre, até meus 20 e poucos anos, assim, eu ficava pensando, todo mundo às vezes quando eu saía, eu muito nova, eu sempre gostei muito de dançar, gostei muito de festa, muita festa com meu pai. E eu sempre dizia, hoje, se vamos dizer que eu encontrei alguém que me atraiu, que eu senti alguma coisa, mas hoje não, porque eu estou com meu pai, hoje eu saí com meu pai, hoje eu vou dançar com meu pai. Então, a razão é essa. Todos os meus amigos que eu saía junto tomavam cervejinha. Eu falei, eu não vou beber, por que razão que eu vou beber? Eu bebo, prejudicar, ia fazendo as razões. E se eu não beber, eu vou chegar ótima em casa, bem com os meus filhos amanhã, com a minha vida, saúde, autocontrole tão bom. Com a minha saúde, com os meus filhos. Então eu fui mantendo esse equilíbrio. E foi isso. Não se levar pro fogo de palha. Então ninguém nunca me conduziu a tudo. Eu tenho um equilíbrio até hoje. Eu não sei se a partir de hoje eu vá passar a ser mais emocionada, né? Porque a gente vai ficando mais de idade. Vai sentindo falta. Pode ser que eu já melhorei muito. E depois que eu tô com meu marido, esses últimos 10 anos da minha vida, eu aprendi muito, não foi fácil. Mas isso tem um querer próprio, né? Sim. Essa mudança gradativa. Exatamente, faz parte do meu autoconhecimento. Faz parte de mim mesma. Eu que decidi a deixar um espaço para essa pessoa. Eu decidi que estava na hora, porque lá atrás lá atrás eu me prometi para mim que junto comigo e os meus filhos, que esse momento dos meus filhos ele ia passar. E eles iam dar rumo à vida, aí chegaria a minha vez. Então eu tive essa paciência, a razão ali, ó. Razão de mais um ano, e fui conduzindo cada um no seu devido lugar até chegar a minha vez. Até porque
Eu não sabia, mas a vida não tem data de validade. Pra mim, a vida é eterna. A gente não morre. Essa parte passa. Essa parte pula e eu não vou pensar nisso. Eu vou fazer bem feito, eu vou te tratar bem, sem pensar se vou hoje ou vou amanhã, não importa. Acho que isso é bom. Viver bem, se sentir bem, fazer os outros bem. A gente não sabe o nosso momento, mas ele chega. Fazendo os outros bem, fazendo o bem para os outros, esse bem é para você. Eu ajudo o outro, eu vou ajudar alguém, você está se ajudando. Não estou ajudando o outro. É você que está indo ajudar o outro, é você que está precisando, para você se deparar com aquela situação e você vê na razão. Poxa, ainda bem, hoje, por exemplo, só pegando o gancho. Você acredita que hoje eu prefiro, por exemplo, tem ali uma pessoa que matou e o que morreu. Eu prefiro ser o que morreu do que o criminoso. Porque é diferente quando você é o acusador, quando você é a vítima. Então, assim, fazer o bem para o outro é fazer bem para você. Só isso que a gente tem que focar, uma das coisas. É um processo. Muita positividade, quando você está nesse clima, nesse ritmo, gera muita positividade. Isso volta. Com certeza. É porque a gente, amigo, a gente foi feito para agir pelo amor. Só que a gente só vai pela dor. Enquanto a dor não chega, nós não buscamos a ação, não. Mas é a dor que faz a gente mudar. Por que eu fui buscando esse equilíbrio da razão? Porque eu tinha 20 anos e 3 filhos pequenos que dependiam de mim. E aí eu fui colocando a responsabilidade em mim. Eu olhava para um lado, direito de quem? A não ser meu. Eu não fui pensar que eu era vítima, que o pai tinha que estar lá. Não, eu fui cuidar nos afazeres. Foi agir. Eu fui agir e não deixar meus filhos ficar ali sendo vítima daquela busca de quem é o culpado. Tá aí uma grande lição. Gostei demais. Muito obrigado. Eu que Claudinha, agradeço. Por você ter vindo para conversar conosco. Para esse bate-papo tão gostoso, esclarecedor para alguns pontos. Gostei demais. Obrigado pela plantinha maravilhosa. Gostei por você ter trazido vida. Você vai ver o tamanho das folhas. Vai ficar, você viu lá, a minha. É grande, né? Ela fica bem grande. Você pode comprar um jarro bem. Perfeito. Muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. Pessoal, tá aí Claudinha Brito com vocês. É uma pessoa incrível, vendedora excelentíssima da Raco. Estamos aí, tem vaga. Quem quiser ser uma empreendedora Raco ou empreendedor, fica à vontade. Muito bem. A gente vai deixar aqui o link do Instagram da Claudinha para vocês estarem acompanhando o trabalho dela também, tá? Então, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Um beijão no coração de vocês. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde.